E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Marco Túlio e bem-vindos a mais um vídeo do Portal Vestibular. Hoje o nosso assunto aqui é matemática. Vamos começar aí com uma parte mais básica, mas que cai muito no Enem, que são as partes das grandezas e as regras de três, né? Regra de três simples, composta, inversa, né? Eu acredito aí que seja uma dificuldade geral aí de alguns alunos e vamos desmistificar esse assunto, vamos partir para a aula, né? Então, antes da gente vir aqui para a nossa lousa e começar a nossa aula de fato, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, né? E aqui embaixo tem o link do nosso Instagram e também vamos disponibilizar um resumo para vocês. A gente fala aqui das grandezas. Há dois tipos de grandezas. Temos as diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais. Vamos começar aqui com as diretamente e bora para a lousa, né? Aqui, ó, nas nossas grandezas diretas, a gente vai ter dois lados de uma equação. O que são grandezas diretas? Quando um lado aumenta, o outro lado tem que aumentar junto. Ou, se um lado diminui, o outro também precisa diminuir. Onde é que você vê muito isso? Porcentagem. Aqui nas nossas porcentagens. Por quê? Porque se você, vamos supor, você tem 200 unidades e isso corresponde a 100%. Certo? Agora, se eu tenho 100 unidades, a minha porcentagem também vai cair. Então, se diminuir as quantidades, diminui a porcentagem, certo? E agora, vamos aqui para um exemplo prático, onde a gente pode ver isso numa fórmula, né? Porque eu acredito que na física isso daí caia muito, vocês já têm ouvido muito falar isso, mas não saibam de fato analisar se uma grandeza é diretamente ou inversamente proporcional à outra. Para vocês, é o exemplo da segunda lei de Newton. Que lei é essa? É onde o Newton ele vai explicar pra gente que a força de uma coisa ele é a sua massa vezes a sua aceleração. Aqui a gente pode deduzir uma coisa. A massa de um corpo ele vai ser sempre constante, né? Então vamos analisar aqui que ela seja constante. Então, o que eu posso deduzir disso? Eu posso deduzir que se a minha força aumenta, o que é que eu vou mexer do outro lado da minha expressão para poder aumentar também? Porque se aqui está aumentando, aqui tem que corresponder também. Como a minha massa ela é constante, eu não vou mexer na minha massa. Então se a minha força aumenta, consequentemente, a minha aceleração teve que aumentar também. E agora aqui vamos partir para a segunda parte da nossa lousa, né? As grandezas inversamente proporcionais. O que acontece nas inversamente proporcionais? Se um lado sobe, alguma outra coisa tem que abaixar. Ou se um lado abaixa, o outro lado tem que aumentar. Então vamos trazer aqui para um exemplo muito prático, que é da lei dos gases, né? O famoso Pivot-Povetot, certo? O que eu vou dizer aqui para vocês? Eu vou dizer que meu P, que é a minha pressão, vezes o meu volume, dividido pela minha temperatura, vai me dar um valor constante. Constante que eu chamei de K, correto? Então, vamos lá. Se eu virar para vocês e falar que o meu volume, ele equivale a 1 litro, certo? A minha pressão, eu vou te falar que é de 1 atm. Vamos colocar a nossa temperatura aí como sendo 100 kelvins, que é a nossa unidade de temperatura no sistema internacional, né? E aqui eu vou falar uma coisa para vocês. A gente vai ter um segundo caso, onde tudo isso aqui eu quero mudar. Então, eu vou mudar alguma coisa aqui, mas eu quero que continue dando o valor de K. Então, aqui na minha temperatura, eu vou dizer para vocês que ela será de 100 kelvins. Igual estava. Só que, agora vamos mudar uma coisa. Vamos colocar que o meu volume, ele não seja mais 1 litro. Ele seja 2 litros. E aí? Aí eu te pergunto, quanto é que vai ser a minha pressão? Por que eu estou fazendo isso? Aqui
grandeza diretamente proporcional, se a gente for ver, vamos lá, ó. O que acontece aqui? O meu M, seria a minha constante, que pode ser chamado de K, correto? Então, M, ele seria o quê? A minha força dividido pela minha aceleração. Então, quando eu tenho duas grandezas sendo divididas, se uma aumenta, a outra tem que aumentar também. Porém, aqui, nessa expressão, se eu tenho duas grandezas sendo multiplicadas, se aqui eu aumentei, aqui eu preciso diminuir, certo? Então, a minha expressão, o meu V, ele subiu. Então, o meu P, que é a minha pressão, tem que cair. Se aqui, no meu volume, ele saiu de 1 litro para 2 litros, eu dobrei, correto? Então, o que eu tenho que fazer com a minha pressão para poder fazer o produto que der aqui em cima valer 1? Que número vezes 2 vai valer 1, né? Que no caso, a nossa pressão seria meio. Meio o quê? Meio ATM, né? E aí? Vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Eu respondo todos vocês. Quem tiver meu número pode me chamar no WhatsApp também. E show de bola. Eu apaguei a lousa aqui, já montei uma lousa nova. E agora vamos iniciar aqui a parte da regra de 3, né? A regra de 3 aí é uma parte muito simples, que cai muito no Enem. Então, dá uma ênfase nessa parte, saber envolver regras de 3 simples, inversas e compostas. Aqui nessa lousa a gente tem as partes diretas e inversas. E depois, acabando essa, a gente apaga e fala um pouquinho sobre a composta, ok? Aqui na minha regra de 3 direta, a gente vai sempre multiplicar em x. Multiplicar em cruz, sei lá como é que vocês gostam de falar. E aqui eu trouxe um exemplo muito simples, um exemplo de porcentagem, né? Acho que é o exemplo mais simples que a gente pode ter na vida, quando se trata do assunto de regra de 3 diretas. Eu montei aqui um exemplo muito simples pra gente, um exemplo onde eu falo que 5 mil reais equivale a 10% do total. E aí eu te pergunto, 60 mil equivale a quantos por cento do nosso total aqui? Aqui eu determinei, como eu não sei a porcentagem, eu coloquei a letra X, pode colocar Y, W, fica ao seu critério, certo? Então, o que a gente faz, já que é uma regra de 3 direta? Então aqui ó, a gente vai multiplicar os fatores em X, e aí como é que vai ficar a minha nova expressão? Vai ficar aqui 5 mil vezes o meu X é igual a 60 mil vezes 10. Certo? Aqui a gente não quer fazer contas muito grandes, ter valores muito grandes. Então a gente pode simplificar zeros, simplificar para deixar a nossa conta mais fácil possível, né? Então aqui ó, eu tenho 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros. Aqui eu posso, como o 5 ele vai passar dividindo o 60 vezes 10, a gente pode simplificar o 5 com o 60 ou o 5 com o 10. Eu acho mais fácil simplificar aqui com o 10, né? Então 10 dividido por 5, porque o 5 vai passar aqui dividindo, vai me dar 2. 2 vezes 60. Então a gente descobre que o nosso x ele vale 120% do nosso total aqui. Então sempre que se tratar aí de uma regra de 3 direta, a gente multiplica em x, ok? E da regra de 3 inversa, quando uma coisa aumenta e a outra diminui. Só recapitulando. Eu trouxe aqui pra gente um exemplo sobre velocidade e tempo. Quando você está viajando, por exemplo, você viaja a uma velocidade de 30 km por hora. E aí, quanto tempo você vai demorar? Você vai demorar 12 horas, correto? Mas e se eu pegar e dobrar a minha velocidade? Quanto é que vai ser o meu novo tempo, né? Então, aqui a gente vai fazer
uma coisa muito simples. Nas regras de 3 inversas, a gente multiplica reto. Então, será que 30 vezes 12 é igual a 60 vezes x. Esse meu 60, ele vai passar aqui dividindo, certo? Esse zero corta com esse zero. 6 dividido, desculpe, 12 dividido por 6, a gente corta e vai dar 2 aqui, correto? Como aqui ainda vai ter esse 3, 3 vezes 2 é igual a x. Então o meu x ele vai valer 6 horas, certo? E aqui eu trouxe uma outra parte, né, para a gente deixar essa parte das inversas muito claro, que seria esse novo padrão aqui, ó. Eu quero saber a minha velocidade agora nesse momento. E eu tirei o tempo. Aqui, vamos fazer de um jeito mais fácil. Aqui dividiu por 3, correto? Então, o que aqui tem que acontecer? Se aqui dividiu por 3, aqui a gente multiplica por 3. Então, a gente vai saber que o nosso y equivale a 90 km por hora. Certo? Eu vou dar uma apagada aqui nessa lousa e aí a gente fala um pouquinho sobre regra de 3 composta. Eu já montei aqui o nosso quadro aqui de regra de 3 composta e ele é a parte um pouquinho mais difícil da regra de 3. É a única parte que você realmente precisa se dedicar um pouco mais, fazer muito exercício. E como é que a gente resolve isso? A gente analisa caso a caso com o fator onde ele está o x. Eu trouxe aqui um exemplo pra gente. Vamos supor, eu tenho duas situações. Eu tenho a situação número 1, onde na minha fábrica eu tenho 4 equipamentos com 8 horas de trabalho por dia, durante 5 dias na semana, e isso vai me produzir, vamos supor, 4 tênis. Agora, vamos supor aqui que eu aumente em uma unidade o meu equipamento, diminua 2 horas o meu tempo trabalhado por dia, e com isso, eu quero saber quantos dias eu demoro para produzir 3 calçados. Aqui a gente vai fazer de um jeito muito simples. Na onde tem o x, a gente sempre vai colocar para baixo. E aí, a gente vai analisar tudo aqui, ó. Tudo aqui, caso a caso com x. Então, o meu número de dias diminui, certo? Vamos pensar aqui nas minhas máquinas. Quanto mais máquinas eu tenho, teoricamente, menos dias eu preciso. Então elas são grandezas inversas, porque quanto mais máquina, menos dias, certo? Como aqui ele já está para baixo, como é que eu faço para poder mantê-las inversas? Aqui eu preciso aumentar. Agora vamos pensar aqui o meu tempo trabalhado por dia com os meus dias da semana. Quanto mais tempo eu trabalho por dia, teoricamente eu preciso de menos dias na semana para produzir aquele mesmo tanto, certo? Então, elas são grandezas inversas, porque um sobe e o outro abaixa. Como aqui a gente está com a seta para baixo, para deixar ela inversa a outra, aqui a gente precisa subir também. E agora vamos pensar aqui na produção. Quanto menos dias eu tiver, teoricamente, eu tenho que produzir menos, correto? Então, ele é diretamente proporcional ao número de dias. Como é que fica a minha seta aqui na produtividade para o meu número de dias ser proporcional a isso? Diretamente proporcional. A gente põe para baixo também. Certo. Então aqui vamos só relembrar. Sobe, sobe, desce, desce. Certo? E como é que a gente vai resolver isso, né? Resolver que é o mais importante. A gente coloca a parte do x de um lado da expressão, 5 sobre x, é igual. As partes que forem inversamente proporcionais ao x, a gente troca. Então, a nossa primeira parte são 4 equipamentos e 5 equipamentos. Como a gente tem que inverter, 5 e 4 vezes, porque todos os fatores que a gente colocar aqui vai ser uma multiplicação.
O meu tempo, ele é inversamente aqui também. Então, o que a gente faz aqui? Troca. O meu 8 está em cima e o meu 6 embaixo. Então aqui a gente inverte. 6 e 8. E aqui, na escala de produtividade, ele está diretamente proporcional ao meu x. Então o que eu posso fazer? Mantém ele igual. Como ele é diretamente proporcional, a seta está indo para o mesmo lado, então a gente só repete ele. Isso aqui de uma forma muito simples, olha. O 4 corta com o 4. Esse 3 pode cortar com esse 6, ó. 6 dividido por 3, a gente pode cortar assim, que é uma multiplicação, tá? 6 por 3 dá 2. Correto? Então, ó, x, vamos reescrever aqui, né, para não ficar bagunçado. 5 sobre x é igual a 5 vezes 2, 10 por 8. E aqui, o que a gente faz? Pega e multiplica em x. 40 é igual a 10x. O que a gente faz? Passa o 10 dividindo, x vai me valer 4 dias. Certo? E agora eu vou ensinar aqui um macete para vocês, para deixar de uma forma muito simples esse exercício aqui. Aqui agora eu montei um macete que a gente pode usar naquela questão. Aqui temos na primeira parte o nosso equipamento, o tempo, o número de dias, que eu ainda não descobri, né? E o meu produto, né? O que eu vou acabar fazendo. E aqui a gente faz de uma forma muito simples. Aqui a gente coloca o processo, que é tudo que eu utilizei para fazer este produto. E aí o que a gente faz? A gente pega isso daqui e multiplica por isso. E assim como esse multiplica nesse daqui. Então, como é que vai ficar aqui para a gente fazer de uma forma muito simples? Ó? 4 vezes 8 vezes 5 vezes 3. Ó, vamos pensar aqui, ó. 40 vezes 12, certo? É igual a 30 vezes 4. Ó, e não podemos esquecer também do x, né? E aí que a gente faz o jeito mais simples possível, ó. Aqui tem um zero. Um zero também de cá. Então corta, corta. Aqui vai sobrar 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Logo, o meu x vale 4. 4 dias. Correto? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Não esquece aí de compartilhar com os amigos, deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Então eu espero aí que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Divulguem aí com todo mundo e até a próxima. Tchau!